Opa! Antes de você ir ver este vídeo, peço que você pare um pouco do seu tempo para ouvir a palavra de Amestres. Eu, em parceria com o canal Lucky, estamos aí com um projeto bem interessante. Então, se você gosta do meu canal e quer entrar num servidor onde há diversas coisas para você se entreter, conversar com pessoas novas e conhecer diversos outros canais, acesse o servidor do Discord Amestres. O link estará na descrição. E aí galera, começando aqui o 136º vídeo no canal. E hoje galera, novamente estamos aqui com mais um capítulo do meu verso. Mas enfim, eu espero que vocês gostem dessa parte. Falam aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês acham que pode melhorar em algo, e dê a opinião de vocês, né? Mas enfim, era basicamente só isso que eu queria dizer aqui no começo. E agora vamos para a história! Após algumas horas, Adão e Eva haviam finalmente retornado à aldeia. Ao chegarem em casa, Pandora já teria acordado do seu desmaio. Ela estaria muito triste e perguntaria por que Caim fez aquilo, mas nem Adão e nem Eva saberiam explicar o porquê daquilo. Abel ainda estava desmaiado, porém sua aparência já estava bem melhor e ele parecia bem. Eles colocariam Abel em seu quarto e iriam fazer outras coisas. Voltando para a cabana onde estava Lilith e Caim, Caim ainda estava muito nervoso por Lilith ter recuperado Abel totalmente. Caim falaria que era para Abel ter morrido e não era para ela ter o ajudado. E o que Lilith estava fazendo não fazia sentido. Lilith ficaria furiosa e diria que ela fazia o que ela quiser e que ela era quem mandava ali, que era para Caim calar a boca. Então ele não falaria mais nada e os dois continuariam andando. Caim perguntaria o que iria acontecer agora e para onde eles iriam. Lilith falaria que eles ficariam ainda um tempo na Terra e que ela queria testar uma coisa. Caim perguntaria o que ela queria testar e ela diria que queria ver como Abel vai reagir com o cão do inferno dentro dele, igual ela disse. Caim então perguntaria o que exatamente ela esperava que fosse acontecer, mas ela diria que nem ela saberia o que vai ocorrer. Então é por isso que ela vai ficar ali esperando. E então Caim diria que se não acontecesse nada com Abel, ele poderia matá-lo de novo. Lilith falaria que para ela tanto faz e que caso não acontecesse nada, Caim poderia fazer o que ele quisesse. Algumas horas então passariam e chegaria a noite. Abel ainda estaria sem acordar, então todos iriam dormir. Então todos iriam para os seus quartos dormir. No dia seguinte, todos acordariam com barulhos na casa. Quando eles levantassem, Abel estaria acordado. Eva ficaria muito feliz e iria dar um abraço no seu filho. Ela perguntaria como que ele estava se sentindo. E Abel falaria que se sentia ótimo e que se sentia mais revigorado do que nunca. Ela ficaria muito feliz com aquilo e diria que isso era um milagre. E ele falaria que talvez. Ela então perguntaria se ele estava com fome ou queria alguma coisa, mas ele diria que não. Abel então sairia da casa dele. Eva falaria que não era para Abel sair se ele não estava preocupado, já que ele algumas horas atrás praticamente estava à beira da morte, mas ele diria que iria ficar ali pela aldeia mesmo, não iria muito longe. Eva então diria que tudo bem, mas que ela o ficaria vigiando e ele concordaria. Então Abel sairia de casa e começaria a caminhar pela aldeia, vendo algumas casas e as coisas que os moradores dali estavam fazendo. Haviam outras crianças também brincando pela aldeia e alguns adultos estavam conversando, outros indo para o campo colher as plantas e frutas. Ele estaria pensando sobre Caim. Abel não poderia acreditar que o próprio irmão mais velho dele tentou o matá-lo, mas ao mesmo tempo ele também estaria se sentindo forte, já que, como ele falou a sua mãe anteriormente, ele se sentia com uma energia e com um vigor muito alto. Ele sentia como se aquilo fosse a melhor fase dele, mas ele não saberia explicar exatamente como.
Então ele apenas ficaria ali andando pela aldeia e conversando com algumas pessoas. Enquanto isso, depois de muito tempo de caminhada, Lilith e Caim haviam chegado ao fim de uma montanha. Lilith então falaria para Caim olhar e ele avistaria a alguns quilômetros dali outra aldeia. Então Caim perguntaria o que eles estão fazendo. Lilith então diria que quer testar o nível que Caim está agora. E Caim falaria que isso não é preciso, mas ela falaria para Caim se ele estava vendo aquela roda de pessoas no meio da aldeia. Caim olharia e diria que sim, realmente havia uma roda de pessoas no meio da aldeia. E no centro dessa roda haviam 2 homens. Lilith começaria a explicar que em algumas aldeias eles faziam eventos para ver quem era o mais forte. Era uma espécie de torneio. Como nem todos conseguiam manipular magia, aqueles que conseguiam iriam para esse torneio para testar os seus poderes. Mas às vezes, mesmo aqueles que não tinham magia, iriam lá para também lutar, pois o prêmio do torneio era grandes hectares de terra para a pessoa ter só para ela. Caim então começaria a prestar atenção na luta. Havia um grande homem de um tamanho anormal. O homem tinha praticamente 3 metros de altura e era extremamente forte. Já o outro era com uma estatura mais parecida com a de um ser humano comum, porém ele estava usando uma espada. Lilith então voltaria a falar: aquele grandalhão ali pode manipular magia. Pelo jeito ele consegue usar a magia para inflar os seus músculos e aumentar sua força. Já o outro com a espada é apenas um guerreiro normal, porém ele para um humano tem uma boa habilidade com a espada. A luta dos homens começaria. O grandalhão iria para cima do homem com a espada, mas ele conseguiria desviar dos golpes. As pessoas que estariam ao redor começaram a gritar e fazer as suas torcidas. Em um momento, o homem com a espada conseguiria fazer um corte no peito do grandalhão, onde ele começaria a sangrar. O grandalhão ficaria nervoso e acertaria um soco no homem com a espada. O soco seria tão forte que o homem cairia no chão, fazendo a espada dele ir para longe. Mas o grandalhão não pararia de atacar, ele começaria a dar vários socos no homem. Então Caim perguntaria a Lilith como funcionava aquele tipo de luta, e se era apenas para desmaiar o oponente ou se tinha alguma outra forma de ganhar. Mas Lilith falaria que em alguns lugares realmente para se vencer era apenas para derrubar o oponente, porém ali era bem mais interessante, era para Caim prestar atenção. O grandalhão estaria dando vários socos no homem que antes tinha a espada, até que em um momento ele pegaria o homem e o rasgaria no meio, assim o matando. As pessoas que estavam ao redor dariam um pulo para trás para não serem atingidas pelo sangue, e assim o grandalhão seria o vencedor, exibindo o homem que ele tinha acabado de matar para o público que estava ao redor, que estaria aplaudindo. Lilith diria que Caim iria para aquele torneio para ver se ele realmente estava poderoso. Ela então usaria sua magia e se transformaria numa garota loira. Já o Caim ele viraria um homem de armadura. Mas nesse momento Caim se enfureceria, faria sua forma voltar ao normal e começaria a flutuar, até que ele faria uma gigantesca esfera de fogo e tacaria naquela aldeia. Todos ouviriam o barulho da esfera se aproximando e olhariam para trás e ficariam assustados. O grandalhão que havia matado o seu oponente sairia correndo para parar a esfera, mas ao tocar nela ele seria desintegrado. E assim a esfera bateria na aldeia, destruindo tudo e todos que estavam ali. Lilith perguntaria por que Caim fez aquilo, e ele diria que aquilo era algo estúpido, e que ele obviamente era mais poderoso do que qualquer pessoa que estava ali. Lilith então abaixaria sua cabeça e Caim perceberia que tudo ao redor começaria a tremer. Ele não saberia o que estava acontecendo, mas quando ele olhasse para Lilith, o corpo dela começaria a aumentar de tamanho. Grandes asas negras sairiam do corpo dela e a pele dela começaria a ficar vermelha, até que gigantescos chifres sairiam e no topo desses chifres estariam grandes chamas. O corpo de Lilith ficaria gigantesco, ela estaria em uma forma totalmente diferente. Agora ela tinha gigantescas garras, tanto na mão quanto nos pés.
Seus olhos estariam saindo chamas de lá, e ela estava com uma aparência extremamente furiosa. Nesse momento o céu também começaria a se escurecer, mas não como se estivesse anoitecendo, tudo ao redor ficaria preto, como se a própria cor estivesse se apagando. Em alguns quilômetros dali, Pandora, que estaria segurando um copo, deixaria ele derrubar e ela começaria a tremer. Ela estava sentindo um poder mágico gigantesco, e todos da casa, como Eva e Adão, também estariam sentindo aquele poder. Eva sairia correndo para fora para ir atrás de Abel, já que ele estava lá fora, e como há alguns momentos atrás Abel havia se machucado muito, ela estaria extremamente preocupada com ele. Voltando para Lilith, ela pegaria Caim e o derrubaria no chão. Ela então diria: ouça aqui, seu vermezinho, você é uma criatura pífio comparado a mim. Só porque eu preciso de você vivo, não significa que eu posso deixar a sua mente em um eterno sofrimento. Além disso, não se esqueça que fui eu que te dei esse poder e posso tirar a hora que eu quiser. Caim estaria caído no chão, tremendo. Ele não estaria tremendo pela aparência de Lilith, ele não estaria tremendo pelas palavras de Lilith e nem mesmo pelas ameaças dela. Ele estaria tremendo pois quando ele conseguiu aquela forma que ele estava no momento, ele pôde sentir os poderes mágicos dos outros seres. E o poder mágico que Lilith estava exalando era tão grande que a visão da figura dela estava se distorcendo. E era tão denso que era como se fosse possível tocar naquele poder mágico. Lilith, que veria que Caim não falaria nada e apenas estaria ali tremendo, ela voltaria à forma normal dela e começaria a se aproximar dele. Caim começaria a se arrastar para trás, mas ela aceleraria o passo e conseguiria chegar até ele. Ela diria: levante, seu idiota, eu não te dei esses poderes para você ser um medroso. Escute aqui, vamos para outras aldeias, e se você continuar agindo desse jeito e me desrespeitando, você vai se ver comigo. Então Caim levantaria e voltaria com postura. Ele falaria que tudo bem. Então os dois voltariam a caminhar. Eva estaria procurando Abel e ainda não o teria achado. Mesmo aquele poder que ela estava sentindo antes tendo sumido, ela estava muito preocupada ainda. Até que um momento ela estaria em um lugar mais longe da aldeia e ela avistaria Abel olhando para uma árvore. Ela gritaria o nome dele e chegaria até lá. Ela diria que ficou muito preocupada e perguntaria se Abel também sentiu aquele poder. Ele diria que sim, mas que não se preocupou muito. E ela perguntaria como assim, e se ele não estava com medo pelo que aconteceu com ele há algumas horas atrás. Ele falaria que não estava com medo, ele estava mais triste pelo que Caim fez, mas um medo real não. E diria que ele estava se sentindo bem com ele mesmo naquele momento. Ela acharia um pouco estranho, mas também ficaria feliz pelo seu filho estar bem. Então eles voltariam para a casa. Eles fariam algumas atividades e passariam o dia até que chegaria a noite. Depois de um tempo, chegaria o horário de todos irem dormir. Adão estaria ainda no lado de fora da casa e estaria olhando o céu. Pandora se aproximaria dele e Adão perguntaria se Pandora estava bem e se precisava de algo. Pandora diria que não, que só estava como Abel um pouco triste pelo ocorrido. Mas Adão diria que não era para ela se preocupar e que iria dar tudo certo. Ele então falaria para ela olhar para o céu e ela olharia. Ele diria que o céu é algo muito bonito e que ele acha as estrelas lindas de se ver. As estrelas lembram a ele o paraíso. Pandora ficaria feliz pelo seu pai, já que ela sabia que por dentro ele estava se questionando como que ele deixou um de seus filhos fazer aquilo. Mas por causa do céu estar deixando ele mais calmo, ela ficaria aliviada. Então ela voltaria para dentro. Adão então ficaria um tempo lá fora e ele olharia para a lua. A lua estava cheia e estava extremamente brilhante. Ele acharia aquilo bonito também. O astro que ele sempre mais achou bonito era a lua. Até que depois de um tempo ele também entraria para dentro e todos iriam dormir. Em um momento da madrugada, Abel acordaria. Ele não saberia o porquê acordou.
Ele não estava com vontade de ir no banheiro e nem nada do tipo, ele não entenderia o porquê. Ele pensaria em ir lá fora, mas ele ficaria pensando nos seus pais e que seus pais ficariam muito preocupados caso, por algum motivo, eles acordassem e não vissem ele na casa. Então ele ficaria um tempo ali deitado, mas ele não conseguiria voltar a dormir e a vontade de ir lá fora conseguiria o superá-lo. Então assim ele levantaria e começaria a caminhar para fora. Ele sairia de casa sem fazer muito barulho e começaria a andar, observando as árvores que estavam ali por perto. Ele andaria e andaria até que ele começaria a perceber que ele estava fora da aldeia. Ele se assusta um pouco, pois ele não tinha percebido que havia andado até mesmo para fora da aldeia. Ele pensaria em voltar rapidamente, mas ele não estava ainda nem um pouco com sono, então ele ficaria por ali mesmo. Ele não estava muito longe, dava para ver as últimas casas da aldeia dali onde ele estava. Então, sem muito o que fazer, ele começaria a olhar para o céu. O céu estava extremamente estrelado e ele lembraria de seu pai, que gostava de ver as estrelas. Ele começaria a olhar as estrelas e vendo como de fato elas realmente eram bonitas. Mas uma coisa chamaria a sua atenção, uma enorme luz, era a lua. A lua estava extremamente visível do lugar onde ele a observava. Ele achou incrível como a lua estava com um brilho extremamente forte que deixava até mesmo o céu num tom bem claro, como se estivesse amanhecendo. Ele ficaria olhando para a lua e em um momento começaria a passar pela mente dele várias visões. Ele não saberia exatamente o que estava acontecendo, mas ele não daria muita atenção para aquilo e apenas ficaria lá olhando para a lua. Mas de repente ele começaria a sentir algo estranho. Abel não saberia o que exatamente ele estava sentindo, mas não era algo muito bom. Então ele começaria a tentar andar para a aldeia novamente, mas de repente ele pararia de andar. Seu coração começaria a acelerar em uma velocidade muito alta. Ele sentiria como se fosse explodir. Até que diversas dores começariam a aparecer em seu corpo. Ele cairia no chão e começaria a tremer de dor. Abel novamente ficaria assustado, já que ele não sabia o que estava acontecendo com ele. E o medo estava tomando conta. Mas mesmo com toda aquela dor, ele não conseguiria gritar. Após um tempo, ele iria perceber que aquela dor intensa estava vindo de seus ossos. Até que ele olharia para sua mão e ele veria algo extremamente estranho. Era como se sua mão estivesse crescendo, seus ossos estivessem esticando. Então, de fato, isso começaria a acontecer, onde outras partes do seu corpo começariam a inchar. Seus ossos e músculos estavam crescendo uma velocidade extremamente alta. Isso, a dor só aumentava cada vez mais. Até que em um momento, seu corpo estaria tão grande que sua roupa começaria a se rasgar. Ele tentaria dar um grito, mas apenas sairia um grunhido estranho. Até que de repente, o seu rosto também começaria a se deformar. Ele fecharia os olhos e sentiria que o seu crânio estava se esticando. Mas uma outra coisa também começaria a acontecer. Sua pele estava como se estivesse pegando fogo. Ele tentaria passar a mão no seu corpo por causa da enorme sensação de queimação, mas ele perceberia que haviam pelos crescendo em seu corpo. A última coisa que Abel sentiria é uma sensação estranha em seus olhos. Seus olhos começariam a mudar de cor e ficar em um tom amarelo brilhante, até que depois disso ele não sentiria mais nada. Todos que estavam ali na aldeia estariam dormindo tranquilamente em suas casas. Pais, mães e filhos estariam despreocupados, pensando no futuro ou pensando em outras coisas. Crianças estariam com as suas imaginações férteis, mas algo atrapalharia aquela calma noite, algo que entraria na mente de todos e que os deixariam perturbados. Um som que alguns estavam até acostumados. Haviam animais por ali que faziam aquele som, mas dessa vez seria diferente. Havia algo sinistro naquilo, algo terrível, algo assustador. Eles ouviriam um uivado estridente e poderoso, algo que ninguém saberia explicar, e vários acordariam com aquele grande som. Já na casa de Adão e Eva, eles estariam ainda dormindo tranquilamente, até que de repente Adão começaria a ouvir
um som que ele não entenderia no começo, pelo fato de ter acabado de acordar. Era uma movimentação e uma gritaria muito grande, e ele ficaria pensando o que podia estar acontecendo. Então ele levantaria e começaria a ir na direção de uma das janelas. Ele olharia lá para baixo, mas ele não veria muita coisa. A janela que tinha em seu quarto pegava mais uma parte da floresta que estava do lado da aldeia do que realmente a aldeia. Porém, a parte que ele conseguia ver, ele avistaria várias pessoas correndo de um lado para o outro, e vários homens com espadas e flechas. Já outros estavam exalando uma aura de magia. Adão não entenderia o que estaria acontecendo, mas como ele estava vendo que aparentemente havia algo perigoso ali, ele rapidamente sairia do seu quarto e iria para fora de sua casa. Ao sair, ele conseguiria ver melhor toda a confusão. Realmente, praticamente toda a aldeia estaria de um lado para o outro correndo. Ele não entendia, ele tentaria perguntar para alguém o que estava acontecendo, mas as pessoas estavam aparentemente com muita pressa para parar e falar com ele. Até que, após andar mais um pouco, ele veria algo terrível. Havia o corpo de alguém destroçado ali no chão. Ele ficaria extremamente assustado com aquilo, já que ele pensaria o que poderia ter feito algo daquele tipo. Mas ao começar a andar, ele veria mais corpos e veria que havia muito sangue pelo chão. Diversos homens com espadas e outras armas estariam caídos. Enquanto isso, um pouco longe de onde Adão estava, 3 homens estariam perseguindo algo que estava se movendo rapidamente pela escuridão. 2 estavam com machado e um conseguia manipular magia. Eles veriam que a coisa que estava se movendo havia ido para trás de uma casa, até que eles iriam até lá. O lugar que a coisa havia entrado era um pouco mais escuro, já que a luz da lua não pegava ali. Eles começariam a andar por aquele lado, até que eles olhariam e conseguiriam ver 2 grandes olhos amarelos os observando da escuridão. O homem, que conseguia manipular magia, diria: revele-se, mas a criatura que estava ali não faria nada. Então o homem começaria a usar o seu poder e faria uma luz, mas nesse momento o ser rapidamente se moveria e atacaria uma das pessoas que estava com o machado. Os outros tentariam ajudar, mas quando eles chegassem lá, aquele homem já teria sua cabeça arrancada. O outro com o machado atacaria, mas seu braço seria cortado facilmente e seu corpo seria atravessado por uma enorme mão com garras gigantescas. O único que havia sobrado era o que manipulava magia. Ele então faria uma enorme esfera de fogo em uma mão, e na sua outra mão ele faria uma corrente elétrica, e assim ele tacaria a esfera de fogo e jogaria a corrente elétrica para ir seguindo a esfera, tentando atingir o ser. Aquilo realmente atingiria, e por alguns segundos, por causa da luminosidade da eletricidade, ele conseguiria ver melhor o que estava ali. Era algo parecido com um lobo, porém era extremamente grande e musculoso. Além disso, estava em 2 patas. O pelo da criatura era extremamente escuro, mais escuro do que as sombras, onde a única coisa que era possível ver visivelmente eram seus olhos, que brilhavam intensamente em amarelo. O homem ficaria aterrorizado com aquela visão, já que além da aparência assustadora, a criatura nem teria reagido à magia que ele havia jogado na direção dela. O homem tentaria correr, mas a criatura iria facilmente atrás dele e o alcançaria. A criatura o jogaria nas árvores e o homem sairia batendo entre elas, quebrando algum de seus ossos. O homem tentaria se arrastar para a aldeia novamente, mas a criatura pisaria em suas costas. Então ela, usando as suas 2 mãos, consegue enfiar na costa do homem, abrindo ela com as suas garras, e então a criatura puxaria, arrancando uma parte da costela do homem. Já Adão estaria ainda correndo por toda a aldeia. Ele havia conseguido parar algumas pessoas e perguntar o que estava acontecendo. Ele não entenderia muito bem, mas pelo que ele conseguiu conectar, aparentemente um grande animal estava atacando todo mundo ali. Ele acharia aquilo estranho, já que os únicos animais realmente perigosos que haviam por perto eram ursos e lobos.
mas facilmente um aldeão que manipula magia poderia controlar isso. No meio da confusão, ele veria uma criança chorando. Ele iria até essa criança, mas ele veria que algo estava vindo em uma alta velocidade das árvores. Aquilo saltaria das sombras na direção da criança, mas Adão rapidamente chegaria lá primeiro e conseguiria acertar um chute, fazendo o ser bater contra uma casa, destruindo ela. Adão perguntaria para a criança aonde estavam os pais dele, mas a criança diria que algo invadiu a casa deles e atacou os pais, então ela conseguiu sair correndo da casa e não saberia para onde ir. Nesse momento chegariam mais aldeões. Havia alguns homens e mulheres que conseguiam manipular magia e outros estavam com espadas. Adão então entregaria a criança para um homem que está do lado de uma mulher, diria para os dois ir o mais rápido possível para longe dali. Até que nesse momento os destroços da casa que a criatura bateu seriam jogados para cima e o ser sairia de lá. Adão se assustaria. Ele nunca tinha visto algo daquele jeito na sua vida. E ele estaria se perguntando o que era aquilo. A criatura estaria com uma expressão de raiva em seu rosto. Ela começaria a olhar um por um até que ela veria Adão. A criatura então nesse momento viraria de costas e sairia andando floresta adentro. Então Adão falaria para os que estavam ali seguir ele, que eles iriam atrás daquela criatura, e todos iriam atrás. Um pouco longe dali, novamente Caim e Lilith estariam no topo de uma montanha. Caim então falaria que finalmente entendeu o que Lilith queria dizer e que parece que o plano dela deu certo. Lilith estaria com um sorriso de orelha a orelha, diria que o resultado foi melhor do que ela esperava, e falaria que agora sim está aí um digno oponente para Caim testar o seu poder. Caim então falaria que aquilo até que foi interessante, já que dessa vez ele poderá matar Abel pela segunda vez. Então eles ficariam ali esperando. Abel, que agora estava transformado, começaria a correr pela floresta em uma velocidade extrema. Ele estaria passando pelas árvores tão rápido que a visão dele estaria embaçada, já que ele não estava acostumado com aquilo. Apesar de praticamente não ter consciência alguma, apenas instinto, ele internamente saberia que não poderia atacar Adão, pois um pouco da verdadeira personalidade do Abel estava dentro daquele ser. Mas o ser tinha um objetivo. Apesar de Abel estar apenas triste e não ter rancor praticamente nenhum pelo que Caim fez com ele, aquilo, o pouco que tinha, foi intensificado pelaquela transformação, e então ele estava apenas com a intenção de matar Caim, e era lá que ele estava indo. Ele já havia sentido Caim estava a uma distância dali, então ele começaria a correr mais rápido ainda, já que ele estava chegando mais perto. Caim começaria a voar e falaria que chegou a hora, então ele desceria até o pé da montanha. Ele estava em um campo aberto, onde a alguns metros estava o fim da floresta. Ele ficaria lá esperando até que do meio das árvores e dos arbustos sairia Abel. Até que Caim, num tom sarcástico, falaria: "Nossa, você está com uma aparência horrível." Então ele diria: "Mas não vou te julgar tanto, já que eu também não estou lá aquelas coisas." Abel, na sua forma animalesca, Abel, como na sua forma animalesca, seguia apenas a raiva e o instinto, iria para cima de Caim com tudo, mas Caim apenas desviaria e acertaria um golpe nele, fazendo ele ir a alguns metros de distância. Caim falaria que Abel ainda não é oponente para ele, e que ele não poderia fazer nada, mas Abel novamente entraria em posição de ataque e iria para cima. Caim então começaria a dar diversos socos em Abel, fazendo ele sangrar bastante pela sua boca. Caim então, enquanto estava espancando Abel, falaria que ele é um lixo e que agora está até envergonhado de ter sentido inveja de um ser inútil como ele. Ele jogaria Abel na base da montanha e novamente iria até lá, acertando diversos socos na barriga de Abel. Lilith estaria apenas observando tudo no topo da montanha e estaria impressionada, já que nem ela esperava que Caim estivesse tão forte, e que ela julgou um pouco errado o poder dele.
Caim começaria a ir em passos lentos na direção de Abel. Abel teria apanhado tanto que ele estava novamente em sua forma humana. Muito sangue estaria saindo de seus olhos, ouvido e boca, e ele estava praticamente desmaiando. Caim então voltaria a falar: meu irmão, só porque você derrotou alguns aldeões, achou que poderia vir aqui e acabar comigo. Mas você não tem noção do poder que eu consegui, está além da sua compreensão. Como eu tenho um pouco de piedade pelo fato de você ter sido o meu irmãozinho, vou lhe mostrar um pouco desse poder. Nesse momento, uma aura negra começaria a sair da mão de Caim. Esferas azuis também estariam rodeando esta aura negra, como se fosse diversas partículas ao redor de um átomo. Caim então, após caminhar, estaria cara a cara com Abel, e ele começaria a preparar esse poder para novamente atravessar o peito de Abel. Lilith estaria ali na montanha e estaria rindo um pouco, e ela então falaria: parece que finalmente acabou, até que este jogo foi divertido. No futuro esse Caim talvez até que poderá ser útil para os demônios. Caim então afastaria seu braço para trás e jogaria para frente com tudo, indo diretamente para o peito de Abel. Mas ele perceberia que havia algo errado. O seu braço não chegava até Abel. Ele usaria toda a sua força, mas é como se houvesse algo o impedindo. Ele não estava entendendo, mas quando ele olhasse melhor, ele haveria que havia uma mão segurando o seu braço. Ele acharia aquilo estranho, já que ele não percebeu que ninguém estava chegando ali. Mas quando ele olhasse para o lado, realmente havia uma pessoa segurando a sua mão. E ele não entenderia. A pessoa estava com uma armadura dourada e tinha cabelos castanhos. Essa pessoa então olharia para Caim e diria: já chega. E soltaria o braço de Caim. Caim ficaria parado no lugar sem entender o que estava acontecendo. Ele então viraria para trás e veria que essa pessoa não estava sozinha. Havia uma legião de outras pessoas. E alguns tinham grandes asas brancas, outras douradas. Então ele percebe o que está acontecendo. Eram anjos, haviam diversos anjos ali. E ele ficaria um pouco preocupado com aquilo. Nesse momento, ele ouviria Lilith gritando. Lilith estava descendo a montanha correndo. Ela havia feito uma foice com a sua escuridão e estaria olhando diretamente para aquele anjo que estava do lado de Caim. Então ela gritaria: Miguel, eu vou acabar com você. Mas Miguel apenas olharia para Lilith e de repente ela cairia no chão se contorcendo. Chamas douradas começariam a sair dela e o corpo dela seria pulverizado. Mas ainda restaria um esqueleto. O esqueleto começaria a se arrastar até Miguel e estaria nos pés dele. Miguel não mudaria sua expressão em momento nenhum. Ele estaria com uma expressão que ao mesmo tempo estava serena, mas com um tom sério. Então Miguel pisaria naquele esqueleto, destruindo ele completamente. Todos ouviriam um grito que viria do esqueleto, mas aquele grito iria se silenciando pouco a pouco e o esqueleto sumiria completamente, como se tivesse sido apagado. Miguel então falaria: luz divina, rompa as trevas como as estrelas rompem a escuridão. Suas asas abririam e uma enorme luz começaria a tomar tudo ao redor. Caim começaria também a ser rodeado por aquela luz. Aquilo estava cobrindo tudo, até que chegaria um ponto que Caim não estaria vendo mais nada, haveria apenas luz ao redor dele. A luz era tanta que mesmo ele olhando para o chão, é como se ele estivesse caminhando sobre aquela luz. Ele não veria mais nada, apenas uma imensidão infinita de luz. Nesse momento então Miguel tira uma espada, que começaria a também emitir uma luz, mas dessa vez uma luz de cor dourada. Miguel começaria a andar na direção de Caim e Caim cairia no chão. Ele tentaria sentir o poder de Miguel, mas ele não conseguiria. Mas mesmo assim, quando ele olhava para Miguel, ele via algo diferente. É como se o próprio poder estivesse na frente dele. Ele não sabia explicar como, mas era algo além de qualquer coisa. Impossível de se explicar, de se imaginar, além de qualquer coisa e de tudo. Desde a menor das partículas até a maior e mais brilhante das estrelas, parecia um infinitésimo minúsculo perto
daquilo que Miguel transmitia. Era tanto poder que ele sentia como se cada vez que Miguel piscasse, seu corpo iria se esvair e ser desintegrado. E então, ele sem reação alguma, apenas começaria a ir para trás e sentaria ali no chão, observando Miguel. Miguel falaria: ouça, Caim, você cometeu muitos atos, e por esses atos você terá um julgamento. Você odiará a luz da mesma forma que amou as trevas. Enquanto Miguel estava falando, um anjo de aparência feminina se aproximaria dele e ela começaria a dizer: Miguel, você não acha que é melhor destruí-lo? Ele se juntou a um demônio. Não é como se ele tivesse feito uma coisa... Não é como se ele tivesse feito apenas algo errado. Miguel então falaria que Mitibel não estava entendendo. E ela falaria se ele poderia explicar. Então Miguel começaria a falar que todos os seres mortais são fadados ao erro. De fato, alguns cometem erros menores e outros erros maiores, mas aquilo faz parte dele. Então, o mais justo seria que os maiores erros fossem pagos na mesma proporção. Então, ele não destruiria Caim, e sim faria com que, intolerante à luz, Caim não poderia mais caminhar pelo sol e apenas viveria nas trevas. Por sua arrogância e por sua sede de poder, ele ficaria isolado para sempre e não teria mais nada e nem ninguém. Então, Miguel colocaria a ponta da espada no braço de Caim e Caim sentiria aquilo queimar, mas ele não sentiria dor alguma. Então uma marca ficaria no seu braço, uma pequena mancha vermelha. Até que nesse momento toda a luz que estava ao redor deles começaria a se esvair novamente e as coisas voltariam ao normal. Por um tempo ninguém falaria nada, os anjos estariam ali apenas observando Caim e Abel, e Caim estaria quieto sentado ali, sem reação alguma, já Abel estava desmaiado. Mas todos ouviriam farfalhar na floresta, e sairia de lá Adão e os aldeões. Adão se assusta quando olhasse aquela cena. Ele conhecia os anjos e quando ele visse Miguel ele ficaria mais desesperado ainda, já que ele sabia quem é Miguel pelo fato de ter vivido por um tempo no paraíso. Adão vai até lá e se ajoelha, pedindo, e que era também para Miguel perdoar os filhos dele. Mas Miguel diria que tudo já estava resolvido. E Adão perguntaria o que vai acontecer. Miguel explicaria o que ele fez para Caim. Já sobre Abel, Abel não tinha exatamente culpa por aquilo que havia acontecido com ele. Porém, ele também não poderia ficar livre por aí, já que ele era uma grande ameaça para todos ao redor dele. Então, apesar de ser um destino terrível, ele teria que ser selado. Adão começaria a chorar, mas por mais que ele tentasse achar algum contra-argumento, ele não pensaria em nada. Um anjo se aproximaria de Abel e usaria uma luz. Essa luz então começaria a se comprimir ao redor de Abel e ele seria selado. No lugar onde Abel estava havia uma espécie de objeto, e diria que ali é onde estava Abel, e que a única forma de tirá-lo dali seria usando um poder que seja capaz de romper o que foi usado para fazer aquele selamento, mas alertaria que era para Adão nunca tentar aquilo, pois ele saberia dos riscos. Então todos os anjos seriam cobertos por luz, e quando essa luz sumisse eles desapareceriam. Adão estaria muito triste, já que agora ele não perdeu um, mas sim 2 filhos. Ele tentaria olhar para Caim, mas Caim também já não estava mais ali. No meio tempo, enquanto tudo estava acontecendo, Caim havia provavelmente fugido. Adão então se levantaria e pegaria aquele objeto em sua mão, e ele voltaria de cabeça baixa para a aldeia com os outros. Ao chegar lá tinha outro problema. Diversas pessoas estavam mortas pelo ataque de Abel na sua forma de fera. Então eles teriam que fazer uma cerimônia para todos aqueles corpos e também reconstruir algumas casas que estavam destruídas. Eva e Pandora, após ouvirem toda aquela história, também cairiam em uma tristeza profunda. Elas não poderiam acreditar em tudo que ouviram e estavam desesperadas. Mas não
havia outra solução.